Meus irmãos, a minha salvação esta noite é de paz. Amém? Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lucas, esse é o capítulo número 8. Lucas, é o capítulo número 8 e o versículo do número 50. Lucas capítulo número 8, versículo do número 50. Todos que encontraram, diga amém. Está escrito: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. Meu amigo Espírito Santo, eu quero te louvar esta noite, exaltar a Ti, porque o Senhor é fiel, e uma vez que somos dependentes da Tua graça, temos certeza que algo poderoso o Senhor Deus reservou esta noite. E a minha oração, Senhor, é que o Teu nome seja mais uma vez glorificado. Obrigado a Jesus por estar aqui. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos trago este ambiente. E a nossa oração é que o Senhor tome as nossas vidas, para que uma vez, usando as nossas vidas, a voz do Teu Espírito possa ser transmitida através da nossa voz. Senhor, os que estão aqui, Senhor, atentos para ouvir a Sua voz, eu lhe peço, fale de forma poderosa, Pai, e eu tenho certeza que também o Senhor pode curar, o Senhor pode batizar, o Senhor Deus pode salvar, e eu creio no poder, ó Pai, que está na Tua palavra. Fale conosco, porque precisamos ouvir a Sua voz. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Por favor, tome o assento. Continuar fazendo menção da palavra. Eu quero aqui glorificar Jesus por estar aqui. Regressarmos, esta congregação. Glorificar a sua vida, pastor desta igreja, pastor presidente, pastor Alex. Obrigado pela oportunidade. Vindo da sua adjunta, da sua companheira, pastor Bruno. Deus abençoe, tá? Você deixa estar aqui. Muito obrigado. Pastor Alex, não tenho palavra para escrever esse nome. Sempre com ele pode, sempre com uma piada, né? Deus abençoe, tá bom, pastor Tiagão, meu amigão? Obrigado, tá não? Muito obrigado. O meu, Deus abençoe todos que estão aqui, tá? Minha oração, Deus abençoe muito vocês. Queridos, o texto que nós lemos é um texto muito familiar. Se eu lhe perguntar, vocês que estão embaixo, sobre a respeito desse texto, eu tenho certeza que vocês conhecem muito mais que eu. Na verdade, são duas histórias, só que para o campo familiar é interessante porque quem inicia
essa conversa, ou chega até Jesus, Lucas, narrando essa história, diz que é Jairo. E Lucas descreve Jairo ser o principal com um problema em casa. Então, Jairo é principal da sinagoga, mas tem um problema em casa. Só que, na verdade, quando Jairo chega a Jesus, Jairo não chega como um príncipe. Jairo não chega como alguém que, pela sinagoga, é alguém que dá abertura. Não, Jairo chega diferente. Por que Jairo chega diferente? Porque Jairo entende que o que está acontecendo em casa não tem como ele se apresentar como um príncipe. O que está acontecendo em casa, ele precisa se apresentar como um adorador. Então Jairo entende que para chegar a Jesus, não é chegando, recebendo reverência. Para chegar a Jesus, tem que prestar reverência. Até porque Jairo, mesmo sendo príncipe, ele encontrou o príncipe dos príncipes. Então Jairo entende que precisa chegar, e chegar a Jesus, biblicamente, é chegar adorando. Só que quando Jairo inicia com adoração, Lucas, quando narra essa história, diz que Jesus está indo para a casa de Jairo. E como é um caminho, senhores, no caminho pode acontecer muita coisa. O caminho se encontra pessoas, no caminho se encontra diversas coisas. Só que no caminho que Jesus está indo para a casa de Jairo, ele encontra uma mulher. E segundo o texto, está 12 anos perdendo, mas está viva. Está 12 anos perdendo, mas está viva. Então Jesus encontra esta mulher no caminho, perdendo, mas estando viva. A mentalidade é: quem perde sangue, uma das coisas que acontece com a pessoa que perde sangue é fraqueza. Só que esta mulher não está enfrentando só uma fraqueza na tua matéria. Esta mulher está enfrentando rejeição de casa. Esta mulher está enfrentando rejeição da sociedade. E a casa desta mulher é diferente porque está sob orientação do sacerdote. Então a mulher perde casa, a mulher perde o convívio da sociedade para ficar cuidado. Só que o texto diz que esta mulher está 12 anos perdendo e gastando. Olha só, ela está perdendo e gastando. Só que o texto diz que ela gasta tudo com os médicos, e os médicos não resolvem o problema. Isso dá um nó na nossa cabeça, porque parece que o poder aquisitivo nos dá condição e acesso a qualquer tipo de coisa que queremos. Só que eu aprendi, quando Paulo escreveu aos Coríntios, que Deus pega as coisas que não são, para confundir as que são. Porque em nossa mentalidade parece não estar dando certo. Na nossa mentalidade parece que não está funcionando. Só que eu vim liberar uma palavra do céu para alguém aqui. Fique tranquilo. Por quê? Porque o que parece não dar certo para você, na ótica do céu está tudo no controle de Deus. Eu repito essa palavra de novo. O que parece não está dando certo para você, na ótica de Deus está tudo dando certo. Mas Daniel, já disseram para mim que o médico melhor está estacionado ali em Rio Bonito. Eu vou pegar todas as minhas condições de tipo e vou lá. Mas eu aprendi que quando não é para médico, Deus permite você ir.
Gasta, e eu vou liberar a palavra. Você gasta, porque quando você não tem mais o que gastar, o céu entra em recurso. Eu falo de novo. Você gasta, e quando você termina, o céu entra em recurso. Enquanto você estiver, você vai gastar. Mas quando o recurso terminar, o céu entra em ação. Eu vou ouvir uma mão levantada e lá vai. E a palavra que eu libero para alguém aqui, fique tranquilo. Porque enquanto existir poder aquisitivo, você vai recorrer aos melhores médicos. Mas enquanto você recorre médico, a palavra do céu para alguém aqui, essa enfermidade está no controle, na palma das minhas mãos. Mas também eu não consegui entender, então lá vai. A palavra que eu libero esta noite, Deus não perdeu o endereço da sua casa. Eu prego de novo, Deus não perdeu o endereço da tua família. Ele sabe quantos tem lá dentro. Ele sabe o que está acontecendo lá agora. Ele sabe qual a situação que está envolvendo. Mas qual é a palavra? Ele continua no controle. Ele continua no controle. Ele continua no controle. E se você tiver agora na boca, eu vou melhorar. Ele continua no controle. Ele continua no controle. Ele continua. Mas Daniel, a enfermidade só grava. Ele continua no controle. Ele continua no controle. Daniel, a situação só piora. Ele continua no controle. Porque, Daniel, porque enquanto nós temos o controle, nós fazemos as coisas que queremos. Mas quando é Deus quem tem o controle, é diferente. Então a mulher está perdendo, tem que gastar e gasta. Só que algo interessante acontece pelo texto, é que esta mulher sabe que Jesus vai passar. Qual é a mentalidade dela? Se eu ficar, eu morro. E se eu me arriscar, eu também morro. Então na mente dela, se eu ficar, pastor Romeu, eu morro. E se eu me arriscar, então é melhor eu morrer tentando do que eu ficar morrendo. Porque entre morrer tentando e ficar estacionado, a palavra do céu para alguém aqui é: ou você decide, pela visão que o céu me deu, continuar tentando, ou a sua história vai ficar como nada. Mas eu vim encorajar esta noite. Qual é a palavra de encorajamento? Se você tem uma visão e já avistou quem é Jesus, enfrenta esta multidão hoje. Eita glória. Enfrenta esta multidão. Por que, Daniel? Porque quem não tem disponibilidade para enfrentar, a história fica parada. A história fica estacionada. A história fica estacionada. Só que eu vim pregar para a gente aqui é que não olha para a multidão como obstáculo. Olha para a multidão como incentivo para chegar a Jesus. Gente, não olha para a multidão para parar. Olha para a multidão como... E eu vou profetizar para alguém aqui. A palavra que eu libero para alguém aqui: esta multidão tem título que para. Mas a partir dessa noite, esse título vai virar combustível para você. O que está fazendo você retroceder vai fazer você chegar diante do Deus do milagre. Se ficar, morre. História parada, ninguém conhece, é uma hemorragia. Mas se romper, isso aqui é segredo, se romper, ela toca. Porque o incentivo começa nela. A confirmação está no tocar. Porque a certeza do que eu vou ser curado ou curada tem que partir de mim. A consequência de tocar vem a direção que eu tenho de decisão. Porque não é tocar para ser curada. Não é tocar
curada e ela só confirma. Ih, Jesus. Ela já tem a decisão. Se eu apenas tocar, vou ficar sã, vou ficar curada. Porque ninguém pode arrancar de nós o poder de decisão. É você que decide estar do jeito que está, ou você pega esta palavra e diz: a partir dessa noite, eu vou bater a poeira na minha roupa hoje. Vou colocar a melhor maquiagem. Vou pegar meu terno, vou pegar o melhor sapato e vou dizer: a partir dessa noite, o poder de decisão está em mim. Eu não vou ficar nessa situação, eu vou me levantar. A palavra de combustível para alguém aqui: tu precisa se levantar. Você precisa se levantar. Mas, Daniel, a situação está difícil. Se levante. Porque caído você tem visão de caído, mas de pé não tem visão de pé. Prega de novo. Caído não tem visão de caído, mas de pé não tem visão de pé. E não tem como disputar visão de caído com gente que está de pé. Porque parece que errar na história é a mulher que está perdendo. Mas já me entendeu, eu posso estar fraquinha. Nem que eu seja me arrastando, eu vou para a terça da família. E se prepara para a glória. Eu não vou precisar entrar aqui. Eu já vou sair de casa adorando. Eu já vou sair de casa renasce, até revaia. Eu vim profetizar uma palavra do céu para alguém aqui. Este poder de decisão vai fazer Deus abrir os horizontes. A multidão que bloqueava se tornará combustível para você chegar a Jesus. A multidão que lhe bloqueava se tornará combustível para você chegar. Olha para esse irmão e diga para ele: essa multidão não te para. Diga para ele: essa multidão não te para. Diga: essa multidão a partir dessa noite se tornará combustível para você. Pega essa palavra aqui. A multidão não te para. A multidão se tornará combustível para você chegar. Daniel, por quê? Porque o poder de decisão está em nós. Eu não posso ser bloqueado por alguém que não tem decisão. Mas como entender que a fé morre aquilo que eu não vejo, mas eu não posso aquilo que eu não estou enxergando? Estou dizendo, nem que seja uma brechinha assim, eu vou passar. Alguém me perguntou e ele fez uma pergunta para alguém: que é fé? Ele respondeu: fé para mim, eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Falo de novo. Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Por quê? Porque a fé é firme. O que fundamenta as coisas que eu não, porque parece que a fé é cega. Porque Deus, antes de lhe entregar o que está preparado, Ele prepara o que está recebendo. É que nesta ótica de processo, Deus está lhe preparando para lhe motivar e gerar em você decisão e dizer: isso que me parava antes não me para mais. Nem que eu seja chorando, mas eu vou tomar posse do milagre. Nem que eu seja me arrastando, eu vou tomar posse do milagre. Eu já levanto a mão. Nem que eu seja triste, mas eu vou tomar posse do milagre. Então é por quê? Porque quem entende o poder de decisão, ele sabe que aqui nessa terça-feira é noite dele receber o milagre. É noite dele receber. Quem está comigo nessa palavra aqui? Deixa eu ver se tu está vivo mesmo. Então essa mulher parece embargar, porque o endereço de Jesus é para a casa de Jairo. O incentivo começa no adorador, mas Jesus atende necessidade de alguém que está no caminho. Eu preciso entender que Deus não perdeu o endereço, porque o que eu acho ser ruim e complicado, na frente tem gente pior que eu. Então Deus não está demorando. Ele só está cuidando daquilo que eu não consigo cuidar. Glória a Deus. Ele só está trabalhando em ambientes que eu não consigo trabalhar.
Porque o mesmo Deus que faz milagre com um adorador é o mesmo Deus que está dizendo para alguém que eu estou resolvendo o problema que o médico não resolveu. Porque para romper a multidão tem que ter visão em alguém que vai realizar o meu milagre. Olha a palavra de Jesus para ela. Depois que ela se levanta, a Jesus para ela: vai, porque tua fé. Então Jesus, de fato, ele faz isso aqui. Ele une a nossa fé com o Deus do milagre. Porque só a fé me dá a condição de enxergar aquilo que ninguém enxerga e arrancar de Jesus alguém que só aperta, mas ela é diferente. Eu não vou apertar, eu vou tocar. Quando Jesus chega, o texto diz que vão levar algum mensageiro e dizer: olha, para Jairo, pode incomodar o mestre. Porque a sua filha está moribunda, à beira da morte. O interesse da sua filha não é mais a casa. O interesse da tua filha é cemitério. E detalhe, dentro da casa tem gente vendo a menina em cima da cama morta, mas não sabe que quem está indo para a casa de Jairo, Jairo encontrou com ele no caminho. Porque enquanto os que estão dentro tira todo o poder motivacional e nos faz resistir, a ação que eu tenho no oculto de me revelar adorador revela o poder de decisão que eu tenho. Porque enquanto alguém não acredita no milagre, existe você levantando a madrugada dizendo: Senhor, me dá, Senhor, faz. Porque tem gente que não tem noção do que você fala com Deus antes de você chegar aqui. Porque enquanto tem gente dizendo desiste, para, existe um Jesus dizendo para alguém: crê. Se fosse nós desesperados, pastores vão dizer: vamos fazer 21 dias de monte, vamos fazer madrugada de oração, vamos fazer 40 dias de jejum. Qual é a palavra de Jesus? Crê. Porque não é só sacrificar, é confiar que a palavra de Jesus é o suficiente para resolver grandes problemas. O que a multidão vê? A menina morta. E qual é a palavra de Jesus? Vai crer somente. Então eu decido receber a palavra de alguém que vê algo morto, ou eu estou casado com a palavra de Jesus, crer somente. Quando o carcereiro que está vigiando Paulo e Silas na prisão, depois do terremoto, o texto diz que as celas se abrem e o desespero bate. Atos 16:31. O texto diz que o carcereiro está com aquela vontade imensa de tirar a vida. O que vão fazer? Paulo, lá no final, com as celas abertas, Paulo vai liberar uma palavra. Qual é a palavra? Crê. Crê em quem? Crê no Senhor. Por quê? Porque nesta prisão pode ser prisão para uns, mas aqui é campo do propósito. Porque enquanto alguém utiliza o púlpito para pregar, Paulo utiliza a prisão. Porque Paulo entende que prisão não é para alguém que está preso. Porque tem gente preso livre e gente livre preso. O que Paulo diz? Aqui ninguém vai morrer. Por quê? Crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa.
Daniel não entendia a palavra. O que você precisa a partir dessa noite é só crer. É difícil entender isso. O que eu preciso esta noite receber é creia. Mas a situação é difícil. Creia. Daniel, por quê? Quem mandou Jairo crer não foi os que estavam em casa. Quem mandou Jairo crer foi Jesus. Porque Jesus não precisa chegar para nos motivar. Ele já sabe como está o ambiente, Romeu, antes de chegar lá. Aleluia. Jesus não precisa chegar para fazer, pastor. Ele faz antes de chegar. Porque eu preciso ver para acreditar. Jesus não. Ele já tem controle. E eu vim pregar para alguém aqui descanse a tua alma. Daniel, por quê? Porque depois que você descansar, você vai passar a confiar naquele que liberou a palavra. O centurião disse: Jesus, estou com meu filhado em casa e está enfermo. O texto diz, pensa em Lucas, manda um amigo, manda alguém a ele, dizendo para Jesus: vai na minha casa não, porque dentro daqui debaixo não tem dignidade, tem como te receber. O que faz então? Já que não tem a presença de Jesus, vai fazer o quê? Libera uma boca. Por que, Daniel? Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia, sem antes produzir aquilo que, porque a palavra de Deus, ela não vai voltar sem antes produzir. E eu vim liberar uma palavra do céu para alguém aqui. Eu não sei como está a tua casa, mas a palavra essa noite é: creia. Porque enquanto você crê, Deus trabalha. Eu falo de novo: enquanto você confia, Deus trabalha. Enquanto você acredita, Deus trabalha. Enquanto você acredita, Deus trabalha. Qual é o meu papel? É só crer e deixar Ele trabalhar. Qual é o meu papel? Confiar e deixar Ele trabalhar. E nós vamos de novo. Qual é o meu papel? Só acreditar e deixar que Ele faz. Qual é o meu papel? Colocar currículo que Ele abre porta. Qual é o meu papel? Só acreditar que Ele faz. Eminência, unha, canta, jorrevácia. O médico diz que existe porque câncer não tem. E a Jesus falou: fique tranquilo, creia que esse câncer para mim não é nada. Creia. Mas Daniel disse para mim, o médico disse que eu vou viver o resto da minha vida com essa doença, não tem mais jeito. A palavra de Jesus para alguém aqui é: creia. Porque enquanto você, eu estou sentindo Jesus, enquanto você crê, Ele trabalha. Enquanto você acredita, Ele abre porta. Enquanto você crê, Ele faz um milagre. Eu não sei se você pega essa palavra e ela vai. A palavra que eu libero para alguém aqui, existem alguns vilões sendo quebrados até agora. Existem algumas palavras negativas tentando ir a poder. Enquanto Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. Eu te pergunto: aonde está mal na tua casa? Tem que bater porque Jesus chegou. Jesus é detalhista. Por que, Daniel? Ele pode fazer com muita gente, irmão. Só que muita gente vê o que não é para ver. E parece que Jesus, pastor Alex, parece que tem uns dedos, né? Porque se a problemática está dentro de casa, por que muita gente? Se a problemática dentro de casa, por que muita gente? Olha Jesus, isso aqui é detalhe. Eu gosto muito disso aqui. Jesus, antes de entrar na casa, Ele falou que estão dentro da casa sair.
Ele não vai fazer um milagre que é para público. Porque primeiro ele resolve as coisas internas. Para depois trazer evidência para o público. E para os senhores, a morte só chega na menina porque existem problemas entre o pai e a mãe da menina. Daniel, eu não entendi, então vamos lá. Quando os que estão dentro da casa saem, está no texto, ele pega Tiago, Pedro e João. Olha o que ele faz com o casal. Ele vai pegar na mão de um, na mão de outro. Olha onde Jesus está. No meio. A pergunta que fica, como é que jovens hoje têm entrado em um quadro complicado, se os pais hoje são os que mais frequentam o ciclo de oração, se os pais hoje são os que mais frequentam os cultos, é porque quando eu dou prioridade às coisas e não priorizo Jesus, o que vem são coisas. Mas agora, se eu entender Mateus 6, 33, mas buscai primeiramente o reino. Esse reino grego aqui é servir com excelência. Porque quando eu priorizo a excelência do reino, o reino se responsabiliza em me dar coisas. Agora, quando eu troco as coisas, invalidando o reino, a minha casa se torna uma casa que não tem proteção e não tem segurança. E qual é o endereço hoje? Pedro, Tiago, João. Vocês são selecionados. E você, Jesus? Vou ficar no meio do casal. Porque família fortificada é igreja fortificada. Me prega isso aqui de novo. Família fortificada é igreja fortificada. Família restaurada é adoração restaurada. Família com Jesus no centro é uma família forte e o inimigo tem que bater em retirada. Enquanto os que estavam dentro viu a filha à beira da morte, deitada, Jesus entra no meio do casal. Já com uma palavra, qual é a palavra? Crer. Ele tem a palavra e a presença da palavra. Por que, Daniel? Porque por algumas ocasiões ele não só libera a palavra, ele também vai. Deus. Daniel, você está dizendo que Jesus libera a palavra e também vai? Porque Jesus sabe voltar para alguns lugares que nós mesmos tiramos. Então Jesus não vai direto na menina, ele vai no casal. Porque antes de Jesus tratar o real problema, ele trata primeiro do problema. Lucas capítulo 7, quando Jesus entra na aldeia de Naim e as duas multidões se encontram, Lucas capítulo 7, verso 13, vendo-a, moveu de íntima compaixão e disse: não chores. Senhores, é uma pergunta que não é retórica. Como é que uma mulher está sofrendo a dor de uma perda e alguém vê, move e diz: não chore? A opção que você dá para alguém que está de luta é o quê? Chorar. Mas Jesus não só libera a palavra.
depois que ele libera a palavra dizendo não chores, está no texto. O que, Daniel? Ele vai de encontro a alguém que carrega o defunto e toca no esquife. E o texto diz que os que carregavam pararam. Por que ele não vai primeiro no defunto? É porque ele tem uma noção que dentro de uma grande multidão, quem realmente está sofrendo de verdade. Então ele não vai primeiro tratar do menino. Ele vai tratar de quem está chorando. Porque antes de Jesus levantar alguém, ele vai trabalhar, estruturar, sarar, curar, transformar, restaurar, para depois levantar. Daniel está dizendo que antes de Jesus tratar a menina, ele trata de um casal, sim. Porque o texto diz, porque enquanto a vida chega à morte, olha o texto, ela não dorme. Ela não morre. Ela apenas dorme. Porque o que parece ser morte para nós. Para entender essa palavra, ele não perdeu o controle. O céu está olhando para a sua casa dizendo: o que parece estar morta, o que parece estar morto, fique tranquilo, só dorme. O que parece ser o fim, para o céu é só o começo. O que parece que terminou e acabou, para a sua casa, para o céu é só dormindo. Ninguém dorme o tempo todo. Quando Jesus chega, ele vai dizer para a menina: Talita, cume, assim te digo, levanta. Eu lhe faço uma pergunta: que poder que Jesus tem para liberar para alguém que está na mente de alguém morta, mas ele enxerga dormindo, e ele mesmo vendo, ele libera? Daniel está dizendo que já está tudo no fim, já está tudo acabado. Está dizendo que Jesus ainda pode liberar a palavra lá, sim. Quando ele chega, ele libera a palavra. Qual é a palavra? Talita, come. Menina, assim te digo, levanta. E depois que levantou, está no texto, ele pegou a menina, e entregou para os pais. Daniel, porque se ela foi para a colégio curada, ou recebeu uma palavra, o que ela tinha que fazer hoje com o atual? Vou colocar a agenda aberta, porque eu recebi de Jesus a palavra, e eu tenho um testemunho para contar. Não, o texto diz isso. O texto diz que depois que ela recebe a palavra, Jesus libera a palavra de Deus, ele pega a menina e entrega para os pais. Daniel, por que? Salmo de número 128. A mulher, ela é como uma videira em volta da casa, os filhos como uma oliveira em volta da mesa, e o marido provedor. O provedor retorna para encontrar com a videira, e a videira encontra com a oliveira. Daniel, por quê? Porque enquanto o diabo acha que a família
Está dizendo para alguém que a sua esposa é uma videira e o filho é oliveira, porque aonde tem vida tem o óleo da unção. Eu falo de novo, e fique tranquilo, porque a partir dessa noite a má impressão que a sua casa estava causando, a partir dessa noite está quebrando. Por quê? Na sua casa tem uma videira, e em volta desta comunhão de mesa tem o óleo. E a partir dessa noite eu profetizo: é óleo em volta da comunhão e vida ao redor da casa. Eita glória, eu vou falar de novo, vai de novo. É óleo em volta da mesa e vida em volta da casa. Se prepara, porque quando o noivo chegar, ele vai encontrar com a vida e vai ter a eminência. Eu vim profetizar uma palavra para alguém aqui. Olha o que Jesus estava fazendo. Estava entregando o óleo para a mão da videira. Por quê? Porque o Jairo virou adorador. E casa que tem adoração e tem vida e tem óleo, o negócio funciona. Opa, vai de novo. Olha para a casa assim, não diga para ele: a sua casa precisa produzir de novo. Eita, não diga para ele: a sua casa precisa produzir. O que é que produz? Em redor da mesa vai produzir óleo. Em redor da casa vai produzir vida. E a partir dessa noite se prepara. Quando Jesus chegar lá, vai ver vida, vai ver óleo. Porque o que não vai voltar na tua mesa é comunhão de óleo. O que não vai voltar na tua casa é comunhão de vida. E levante a mão que eu profetizo. A partir dessa noite, e não passa dessa noite, o que Deus está gritando no meu ouvido aqui é: se prepara, o quê? Porque na sua casa alguém vai dizer: tem vida ali. Daniel, não entendi. Quando olhar e dizer: tem vida ali, tem óleo na casa, tem vida aqui, tem óleo na casa, tem vida aqui, tem óleo na casa, o diabo vai passar lá. Por quê? Porque quando encontrar com a sua mulher, vai encontrar com a vida. E os filhos vai encontrar com o óleo. Porque casa que tem óleo, o diabo não entra. Vai de novo. Casa que tem óleo, o diabo não entra. E se prepare, se encha do óleo, porque a vida que é Jesus está aqui. Na cama não prepara, Novelácia, Salmo de número 127. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Porque enquanto uma casa ele representa o óleo, a oliveira, na mão do valente nós somos a flecha. Daniel, porque ele vai ficar de fora. O que está faltando para a tua casa é só Jesus. Eu encerrei minha fala. O que está faltando para a sua casa é só Jesus. O que está faltando para a sua família é só Jesus. Daniel, por quê? Você já é videira. Você já tem o óleo. E casa que tem óleo é diferente, gente. Eu falo de novo: casa que tem óleo é diferente. Não precisa gritar óleo e fala por você. Casa que tem óleo é diferente. Eu vim pregar para a gente aqui que assim se encha de óleo. Quer profetizar, profetiza no óleo. Quer marcha no óleo. Quer ver o negócio dar mergulho no óleo. Daniel, por quê? Porque uma vez que eu entendo ser óleo, eu também entendo ser ungido. Eu vou profetizar isso aqui. O diabo está dizendo para alguém: a sua casa vai se perder. Eu vim com uma palavra do céu para alguém aqui: ninguém se perde, porque ungido não se perde. Eita, glória a Deus. Cai toda a arma do diabo, porque na sua casa se levantarão os ungidos e o redor se levantará as videiras que produzem vida. É casa com vida e casa com óleo. É casa com vida e casa
Canto de orar. Onde de casa, se você puder mal, vai lá. Onde de casa, pegue a mão do rei. Pegue a mão do rei e diga para ele quando tiver. Vaso de boca para cima, o céu vai liberar óleo. Mas, diga para ele quando tiver vaso de cabeça para cima, o céu vai liberar. Tá caindo óleo aqui agora. Tá caindo óleo aqui agora. Tá caindo óleo agora. O diabo não respeita o sapato que você usa. O diabo não respeita a tua mulher. O diabo não respeita a tua teologia. O diabo não respeita o termo que você usa. O diabo respeita quem tem óleo. Respeita quem tem óleo. Respeita quem tem alguém com óleo aqui. Tem alguém com óleo aqui. Eu vou deixar você adorar. Jesus nunca vai devolver coisa morta para nossa mão. Porque coisa morta é visão de quem está dentro de casa e não pode resolver. Jesus entrou dentro do cenário para dizer para alguém aqui: eu estou entrando dentro da sua casa. E vou devolver para a sua família o que a tua família perdeu. Por que, Daniel? Porque Deus sabe que tem que estar onde está o problema e onde está a origem do problema. Porque uma coisa que eu aprendi com a Bíblia é que Jesus não passeia. Ele trabalha com propósito. E eu não sei aonde está o real problema na tua casa, mas a palavra que eu libero para alguém aqui, ele já viu e está dizendo: não vai ficar desse jeito. Eu libero de novo. Ele já viu e não vai ficar desse jeito. Ele já viu e não vai ficar desse jeito. Quem pode abrir a boca e aumentar o volume porque eu liberei a profecia? Ele já viu e não vai ficar desse jeito. Ele já viu e não vai ficar desse jeito. Quando a multidão sai, Jesus entra. Quando a multidão sai, Jesus entra. Por quê? Porque ele precisa resolver a primeira coisa interna. Você imagina a multidão, postura. A multidão dizendo: Jesus já sabe que está morto. O que ele foi fazer lá? É mais um para ver o que eu já vi. Eu imagino Jesus pegando na mão. Agora de Jairo com a mão na esposa. A esposa com a mão na menina, trazendo para fora da casa. E alguém dizendo: ainda que esteja morto. Eu vou falar de novo: ainda que esteja morto. Porque enquanto Deus está resolvendo coisas aqui dentro, alguém está dizendo: já morreu, já acabou, está tudo terminado. Jesus me trouxe lá de Tambaú, do interior do Bandeirante, da rua 40, para dizer para alguém aqui: deixa alguém pensar que já acabou. Vai ter que ver o teu milagre saindo de mão dada com Jesus. Gente, se eu tivesse esse culto, se eu tivesse aí na puta da cadeira agora, vou liberar. Vai ter que ver você saindo de mão dada com o trono da vida. Alguém vai dizer: mas não morreu, mas está vendo vivo. Alguém disse: não estava terminado, mas está vendo vivo. Porque quem não acredita pelo que ouviu, vai ter que acreditar quando vê. Vai ter. Eita, o pastor presidente levantou a minha voz. A palavra que eu libero para alguém aqui, deixa alguém achar que caiu no esquecimento. Vai ter que ver o teu milagre. Vai ter que ver o teu milagre. Quem pega essa palavra aqui? Quem pega essa palavra aqui? Abre a sua boca e dê, pelo amor de Deus, 1 minuto de glória a Deus e você tem mais. Fica sobre os teus pés.
E o pecamoia, sui, raia. Ele sabe aonde está o problema, ele quer ouvir a tua boca. Jesus, aqui está o meu problema, entra. Pastores que estão aqui me enxergando e me vendo. Jesus sabe, pastor Alex, aonde está o nosso problema. Mas ele quer ouvir da nossa boca. Jesus, entra aqui. Jesus, entra aqui. Jesus, trabalha aqui. Jesus, entra aqui. Deus sabe que o teu casamento estava falência. Ele quer ouvir a tua boca e dizer, entra aqui. Jesus sabe que a tua finança estava baixa. Mas ele quer te ouvir, entra aqui. Jesus sabe que a tua casa está indo uma pia, mas ele quer te ouvir, entra aqui. E ele disse para mim, Daniel, sabe por que o povo me convocou? Eu estou arrepiado. Sabe por que o povo me convocou? Avisa para a missão profética hoje, que eu estou entrando na casa, que eu estou entrando na casa, que eu estou entrando na casa, que eu estou entrando na casa. Quem pega essa palavra aqui? Quem pega essa palavra aqui? Quem pega essa palavra aqui? Oh! Nós te louvamos essa noite, exaltamos a tua presença. Pelina canta do revança. Eu acredito que existe barreira sendo querido agora. Eu acredito que impedimentos estão caindo aqui agora. Eu acredito que desentendimento está caindo por terra agora. Eu acredito que essa discussão está sendo repreendida agora. Eu acredito que esse casamento que estava fraco, a partir dessa noite está sendo renovado. Eita Jesus, nós oramos essa noite e te pedimos, vai na casa de alguém agora. Entra na casa de alguém agora. Entra para a situação que ela apresentou agora. Senhor, eu acredito, meu Pai, que algo poderoso da tua parte não só vai acontecer como está acontecendo. Pai, tome cada um que aqui está em tuas mãos. Nos abençoa nesta noite. Entra em nossa casa. Faça morada. Mora em nossa casa. Opere em nossa casa. Porque a casa não é nossa, a casa é sua. A casa não é nossa, a casa é sua. E nós te pedimos, fale conosco. Opere em nossas vidas. Não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Se você puder aplaudir o rei, aplaude o rei.